Bom, agora vamos passar à composição do nosso terceiro painel, que irá discutir as perspectivas dos investimentos de longo prazo sob a ótica dos gestores de fundos. Então, convidamos aqui Anderson Thies, Managing Partner da Bradpoint Ventures e vice-presidente da BVCap, Fernando César Dantas Borges, partner de Private Equity da SPX Capital e conselheiro da BVCap, Gabriel Felsenswalb, espero que eu tenha falado o seu nome certo, Gabriel, sócio da 20 Partners, Gustavo Camargo, sócio da Bain & Company, que irá moderar o painel e a quem eu passo a palavra. Lembrando desde já que suas perguntas podem ser enviadas pelo Q&A, que é o símbolo de interrogação aí no canto esquerdo do topo da tela de vocês. Gustavo, com você. Você está em mudo, Gustavo. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Angela, obrigado. Bom dia, Piero, Armínio, Mário. Obrigado pela conversa até agora, excelente. Esse é o segundo dia aqui do nosso evento da BVCap, ontem foi muito interessante, a gente consegue, acho que o painel de agora dá sequência a algumas das conversas que começaram ontem já. Então, começando aqui, primeiro basta abrir um espaço para palavras iniciais aqui de cada um dos colegas participantes, acho que todo mundo conhece vocês, mas se puder começar aqui, a gente pegar os primeiros 2, 3 minutinhos cada um, para pegar nosso tema aqui, investimento pós-pandemia, né? Então, você está falando pós alguma coisa, começar estabelecendo que foi isso alguma coisa, que são um ou dois highlights importantes do que foi o que está sendo esse último ano e meio, esse longo 2020 que não termina, parece que agora vai terminar, sob a ótica de vocês. Precisa começar aqui, começar pelo Fernando. Fernando, então, breve intro, destacar um highlight. Bom dia, obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Bem, só como introdução, eu sou sócio aqui da SPX, né? A SPX é uma das maiores gestoras de recursos independentes do Brasil, foi fundada 10 anos atrás, hoje tem quase 60 bilhões de reais sob gestão, até recentemente totalmente focada em recursos líquidos, né? E no ano passado, no meio aí da pandemia, a SPX decidiu entrar, aí foi uma das gestoras pioneiras aqui no Brasil, a entrar em ativos e líquidos, né? Primeiro com o real estate, através de uma parceria com a Cirela, e este ano aí entramos em Private Equity, com um acordo com o Carlyle, de onde eu venho, eu fiquei 12 anos, 13 anos lá no Carlyle, e liderando a prática de Private Equity, né? Esse acordo com o Carlyle, basicamente, ele passou pela aquisição pela SPX da gestora local aqui do Carlyle, né, e administração dos fundos locais, com vários investidores institucionais e famílias aqui no Brasil, mas também pela gestão do portfólio aqui do Carlyle, de 6 empresas hoje, quase 19 bilhões de reais em valor de mercado, e um acordo de co-investimento com o Carlyle daqui para frente, né, principalmente em transações maiores, né? Então, Gustavo, aí respondendo, o que a gente fez, assim, o que aconteceu nos últimos 2 anos, antes de a gente entrar aí, como que a gente está vendo o investimento pós-pandemia, foram, obviamente, anos muito difíceis, né? O início a gente tentando ver, achando qual empresa que vai sobreviver, né? Quando a gente foi atingido pela pandemia. Então, o foco foi total aí na gestão do portfólio, tendo certeza que as empresas tinham caixa para sobreviver, um período que ninguém tinha ideia quanto tempo ia durar, né? Provavelmente durou muito mais do que a gente imaginava. Por outro lado, surpreendentemente, foi muito menos negativo do que a gente imaginou, né? Assim, de certa forma, as empresas, principalmente aquelas melhores, conseguiram se adaptar rapidamente, né? Não foi um bom momento para investir, não só falo em relação ao Carlyle, né? Mas quando eu estava lá, mas
no mercado inteiro. Foi um período de poucos deals, né? Poucos deals grandes, né? Muito no venture capital, mas aí o Anderson vai poder falar mais. Mas no private equity tradicional foi um período de pouco investimento. Agora, foi um bom momento para saída, né? Então, o número de IPOs, o Gilson mostrou ontem, foi extraordinário aí nos últimos 2 anos. Então, assim, não foi bom para investir, foi um período muito de foco nas empresas e um bom período para saída, né? Vários players aí tiveram excelentes saídas, né? E então, assim, acho que a gente entra aí agora no novo ciclo, né? Bem diferente do que a gente saiu. Obrigado, Fernando. Passando um pouco a bola para o Gabriel agora, eu destacaria como sendo 2 highlights aqui dos últimos 2 anos, a introdução. Não, bom dia a todos, obrigado a BVCap, obrigado Gustavo, Fernando, Anderson, compartilhar o painel. Foram anos de muita volatilidade e muita oportunidade, né? Sem querer repetir o que o Fernando já colocou, né? A gente ia do céu ao inferno muito rápido, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente teve grandes notícias, a gente teve grandes sustos, né? Do nosso lado, né, a gente viveu na própria gestora, o nosso próprio IPO, né? A gente listou na Nasdaq em janeiro desse ano, foi um IPO muito bom, com uma demanda muito forte, né? Foi um movimento que nós e o Pátria fizemos juntos. Do lado dos ativos, né? Também esse período, um período inicialmente de tentar ver a sobrevivência e depois um período de muita transformação, né? As nossas empresas mudaram completamente, algumas delas conseguiram acelerar o plano de negócios de forma a transformação digital de forma muito forte. A gente pode explorar isso um pouco depois. Então, assim, um período de muita volatilidade e muita oportunidade, né? A gente né, Fernando e nós somos sócios num ativo que também listou no ano passado, no meio da pandemia, também na Nasdaq, que é a Vitro. Então, assim, notícias boas, notícias ruins ao longo do caminho, tudo acontecendo de forma muito acelerada e muito nova, né? Tudo remoto. A gente fez 3 novos investimentos nesse período, né? O Agibank, a Farmax e a nossa uma plataforma nova de saúde que a gente ainda não divulgou. Tudo de forma remota, por Zoom, por vídeo, sim, muita novidade do nosso lado também. Obrigado. E Anderson, do lado do Venture Capital, dos investimentos mais em estágios anteriores das empresas, a gente ouviu falar muito mais de uma efervescência muito grande nesse espaço do investimento privado nos últimos anos. Se destaca aqui como sendo principais highlights do último período. Joia. Bom, começando pelo começo combinado, né, Gustavo, me apresentando rapidamente aqui, acho que os panelistas aqui já se conhecem, mas para a audiência, eu sou sócio fundador da Redpoint Ventures, a gente faz investimentos em early stage. Eu sou velho de guerra no mercado de venture capital. Eu estou com a BVCap, estou nesse mercado desde que a BVCap chamava VCR, né, lá atrás. E além do meu papel de gestor na Redpoint Ventures, eu sou membro do conselho da BVCap, da BEI Brasil, que é uma organização que conecta o Vale do Silício que conecta o Vale do Silício, brasileiros do Vale do Silício aos brasileiros aqui, e do Cubo, em parceria com o Itaú. Sobre a pandemia, assim, acho que o que viveu o mundo de venture capital em geral e no Brasil não foi muito diferente, foi uma versão, acho que supercharged do que o Gabriel falou, né? A gente tomou um susto enorme no comecinho da pandemia, e relativamente rapidamente a coisa se estabilizou, e sem querer de forma alguma desmerecer o impacto humanitário horrível que essa confusão toda trouxe, né, para o mundo todo. Para o mercado de venture capital, de tecnologia em geral, na verdade foi um catalisador muito grande, né? Assim, todo mundo fala, teve uma aceleração grande da adoção de tecnologias digitais, que não deixa de ser verdade, mas na verdade teve uma criação de demanda que provavelmente nunca iria vir para o mundo digital, que meio se viu forçada a fazer,
né? Então, teve um impacto muito grande que refletiu rapidamente na situação da maioria das empresas. Em Venture, a gente trabalha geralmente com portfólios bem maiores, né? A gente tem perto de 50 empresas, sempre tem 3, 4 delas em algum tipo de crise. A gente se viu com todas elas em crise ao mesmo tempo, né? No começo da pandemia, então foi um período de muito estresse. Tem os motivos óbvios aí, né? De impacto que todo mundo imagina. Você tem um investimento numa empresa muito no mundo real, e a gente tinha empresas com mais de 100 lojas e tal. Quando se fecha, tem um impacto, mas tem um impacto da cadeia de investimentos também. A gente tinha empresas negociando rodadas de investimento, né, grandes, para fechar 3, 4 semanas depois do começo da pandemia, e essas transações, várias delas, caíram por terra, por motivos óbvios e nobres, né? Mas foram muitos chacoalhos, mas depois a indústria retomou com muita rapidez. O que a gente faz, tirando o aprendizado aí de, né, conhecer e criar relacionamento com os fundadores de forma remota, dá para trabalhar Venture Capital remotamente muito bem, e para a grande maioria das empresas que a gente investe, elas são ágeis, menores, e conseguiram se adaptar bastante bem também. Então, tem ganhadores óbvios, tipo quem trabalhava com a área médica, a gente teve uma saída nesse segmento. Quem trabalhava com e-commerce teve uma vantagem muito grande. O lixo, por exemplo, deu um salto espetacular nesse período. Mas a maioria das empresas, mesmo quem trabalha com software SaaS, Campfire e tal, várias empresas passaram por um primeiro momento de opa, o que está acontecendo, e depois retomada de investimento. Tanto que a gente bateu recorde em 2020 e provavelmente 2021 vai ser a mesma coisa de novo. Perfeito. Vocês três comentaram de casos de um primeiro momento de quase que um stop and go, depois seguido por investimento nas empresas, recuperação, algumas delas se beneficiando intrinsecamente, talvez por negócios que tiveram um crescimento de demanda, provavelmente algumas outras que tiveram uma pressão muito forte para acelerar muito uma transformação digital que já devia ter algum passo. Pegar, talvez, alguns desses casos, porque isso pode ser um ponto de partida para a gente pensar o que é o próximo ciclo, né? O Gabriel começou a comentar, Gabriel, tem alguns casos no portfólio da Vinci que talvez a gente vê tanto de empresas que intrinsecamente estão ali provendo serviços de conectividade, base, e outras que tiveram que se transformar do dia para a noite. Claro, não, a gente viveu isso. Então, a gente tem uma empresa no nosso Fundo 3, que é a Vero, né? A Vero é uma companhia que a gente criou da junção de 8 pequenos provedores de internet por fibra ótica. Essa companhia teve sua demanda muito alavancada pela pandemia, né? Então, se por um lado a gente teve o desafio inicial de entender como é que ia se tocar a companhia, como é que ia se tocar vendas de home office e os protocolos de instalação, como é que os técnicos iam poder entrar na casa das pessoas para instalar e etc e tal, isso a gente conseguiu resolver rápido, e as vendas de fato aceleraram muito, né? Então, assim, a Vero é uma história que a gente começou em janeiro de 2019 com 130 mil assinantes em 39 cidades, a gente vai terminar esse ano com mais de 600 mil assinantes em quase 200 cidades em 4 estados do Brasil. Então, assim, uma demanda muito forte, um crescimento muito acelerado, porque virou um produto de primeira necessidade, em especial no interior, que é o mercado foco da Vero, onde as pessoas não só não tinham opção, né? As redes legadas das grandes operadoras eram muito ruins, como, enfim, a vida delas acabou passando toda para o online, né? E do outro lado, as nossas empresas de varejo, né, como o caso da Domino's Pizza ou da Le Biscuit, são companhias que tiveram que acelerar muito sua transformação digital. A Domino's, no caso, já era muito mais voltada para delivery do que para consumo em loja, né? E pizza, obviamente, é um produto que foi beneficiado no delivery, mas a gente tinha uma parcela relevante de venda em loja que a gente teve que recuperar, tá? Então, a história toda desse período tem sido como fazer
a venda online, recuperar a venda perdida em loja. E no caso da Le Biscuit, que foi talvez a nossa companhia de varejo mais afetada, a gente teve, de fato, um varejo não essencial, né? Estamos falando de varejo de utilidades domésticas, papelaria, brinquedos, né? Então, assim, não era classificado como varejo essencial. A gente teve, em determinado momento, 100% das nossas lojas fechadas, tá? Então, acho que nenhum CFO nunca tinha feito um exercício desse de bear case de orçamento de 0% de inflow, né? Então, o time lá foi excepcional, a gente teve que se reinventar no início com vendas por WhatsApp, entrega com Rappi, com Log, e começando a lançar a nossa própria plataforma multicanal de vendas. Hoje, a gente já está com 20% das nossas vendas sendo online, das quais, e metade dessa venda no que a gente chama de multicanal, né? Que são vendas que a gente consegue trabalhar tanto a loja quanto o canal digital. Então, assim, uma companhia que soube se reinventar, mas que tomou assim, um susto muito, muito forte, porque teve uma paralisia completa de ingressos, de recursos. Perfeito. Acho que, Fernando, também nas empresas que você investiu e acompanha, é muito um pouco dessa combinação, né, de algumas empresas, talvez também no varejo, que também tiveram que se reinventar digitalmente, mas algumas indústrias que foram, talvez as indústrias que receberam, setores da indústria que receberam um aumento muito grande de demanda. Como é que vocês viram isso lá no canal? Como é que foi a atuação com as empresas investidas? E, de certa forma, esse é um pouco o ponto de partida para a gente pensar o ambiente e essas empresas no próximo ciclo, né? Como é que elas aceleram suas transformações e ocupam espaço das concorrentes que não tiveram a mesma velocidade de reação. Gustavo, assim, acho que a nossa experiência aqui foi parecida com a do Gabriel, né? Ou seja, a pandemia teve um impacto diferente em cada negócio, né? Então, alguns negócios nossos eram muito expostos ao varejo físico, né? Loja física, né? Tokstok, ReHap e Madeiro. Obviamente, de um dia para o outro, você está com seus 200 restaurantes fechados, todas as suas lojas fechadas, né? E você tem que se reinventar, né? Começar a vender pelo WhatsApp, parecido com a Domino's aí, o Madeiro não estava preparado no delivery, ele não estava muito grande no delivery, praticamente não tinha delivery, né? Então, em 2 semanas, você estava aí com metade dos restaurantes já entregando, né? Então, a gente economizou aí várias horas de consultoria da BEM, que era discutido no conselho, vamos contratar a BEM para fazer o plano estratégico do programa de delivery do Madeiro para os próximos 4 anos, né? Então, isso aconteceu em 2 semanas, né? Então, porque ou você fazia isso ou você morria, né? Então, Tokstok e ReHap passaram pelo mesmo processo, né? Ficaram muitos meses com lojas, quando abria aqui, fechava em outro lugar. Então, como você falou, a pandemia ela acelerou a transformação digital dessas empresas, né? Tokstok e ReHap, que antes da pandemia tinham ali cerca de 10% das vendas online, hoje, assim, não pós-pandemia, mas aí com a pandemia terminando, estão com patamares bem maiores e que são sustentáveis, né? Mesmo com as lojas agora todas abertas, continuam ainda com um nível de vendas online aí, e de e-commerce em geral, né? Bem maiores do que quando entraram na pandemia. Outros negócios, assim, eu acho difícil ter um negócio que se beneficiou totalmente. Assim, talvez a Vitro, porque que a gente ali junto com a 20 é sócio, porque ela já era um modelo basicamente online, né? Então, obviamente, ela não teve que se transformar para se adaptar aí com a pandemia, e ela se beneficiou porque tudo era online, né? Mas tivemos caso que o efeito da pandemia foi menor, né? Por exemplo, a gente tem uma empresa de assistência aos veículos, guincho, reboque, que no início ela se beneficiou, né? Porque todo mundo em casa não tem o que ser rebocado, né? Mas a hora que a economia volta a abrir, aí
esses serviços voltam e com um custo muito maior por causa de inflação, né? Então, se beneficiou no início, mas depois agora está... ou seja, tem que lidar aí com uma outra realidade, né? E ela tem que se adaptar. E a Redditor, apesar de estar no segmento de hospital, ela também se prejudica, principalmente no início, né? Porque você tem os hospitais totalmente focados aí em pacientes com Covid, uma estrutura de custo tem que ser toda adaptada, com equipamentos de segurança, as cirurgias eletivas, que são as mais rentáveis, são canceladas, então ela sofre no início, mas até pelo setor que ela está, e a velocidade e o tamanho que ela tem, ela foi talvez a recuperação mais rápida que a gente teve. Rapidamente, ali é uma recuperação em V mesmo, né? Depois que ela passa por esse período ali crítico de 2, 3 meses, ela se recupera muito rápido, né? E ela saiu muito melhor, assim, aí depois desses 2 anos, né? Então, assim, a gente tem que lidar, assim, é difícil, olha, a gente não tinha um modelo só de empresa que todo mundo passou a chegar a comprar online, talvez o Anderson tenha, mas não foi o nosso caso. Então, assim, foram, como o Gabriel falou, algumas mais, outras menos afetadas. Anderson, não só teve talvez você tenha visto de camarote, não só a aceleração dessas transformações digitais, algumas empresas que já tinham um modelo digital de entrega, mas tudo isso num momento de efervescência do próprio ecossistema de investimento early, com estabelecimento, uma forma muito mais sólida de investimento desde seed, VC, growth, com a cadeia inteira tomando outra escala. Como é que você está na indústria de VC faz bastante tempo, está vendo essa consolidação e até como é que isso aqui vai criar a base para o próximo ciclo? Não, ótimo. Só um comentário, Fernando. Até nas empresas que vendem tudo 100% digital, a gente teve pepino, né? Só para não tirar o crédito aqui dos mágicos guerreiros, né? Teve empresa nossa, assim, super bem tocada, né? A Minuto Seguros, que vende apólice de seguro, principalmente alto, digital, né? Independente da demanda, a venda era toda remota já desde sempre. Mas a gente tinha uma força de vendas concentrada num único prédio, dentro da filosofia né, precisa estar todo mundo junto, vibrando, bate meta, toca sineta, para todo mundo estar muito motivado e tal. Você perguntasse para a gente antes da pandemia qual a probabilidade da gente considerar uma força né, quoting aqui o Marcelo Blay, que é o CEO e fundador lá, a gente fez a saída esse ano para Acreditas, mas o Marcelo fez um trabalho fenomenal durante a pandemia e o desafio que ele teve foi que a força de vendas não podia ir mais para o minuto, apesar de ser tudo feito de forma digital, né? E era um mantra, não, tem que ser feito desse jeito. E rapidamente distribuiu, e a gente começou a ver, na verdade, uma performance maior dos melhores vendedores trabalhando de casa, a gente teve que fazer uma redução de força também, mas acabou tendo alguns benefícios que a gente nunca imaginaria ter. O primeiro deles foi, muita gente começou a vender mais porque considerava que chegava cansado na empresa, né? Muitas pessoas trabalhavam longe do lugar e o tempo de transporte eles começaram a dedicar para a venda. E outra coisa que a gente nunca imaginava é que antes a gente tinha que contratar vendedores num raio de 40 minutos, 1 hora da minuto no máximo, né? E agora a gente consegue contratar vendedor em Manaus. Então, assim, mesmo quem fazia tudo online, do ponto de vista organizacional, teve desafios interessantes, e eu acho que a gente não viu nem o começo do tanto que a gente vai ter que repensar, e tanto de problema quanto de oportunidade que vem desse chacoalho digital que a gente... E não é só o mundo de venture, né? Eu, honestamente, falo que é uma grande chance para todos os incumbents, né? Porque o motivo maior de ruptura, né, de disrupção, se é que existe a palavra, em mercados estabelecidos é a acomodação, né? O cara, não, tem uma startup vindo, está comendo pelas beiradas e tal, mas eu ainda sou grande, minha margem é melhor, não vou me mexer. E a pandemia acabou com isso, né? Quem resolver não se digitalizar
nem com o chacoalho da pandemia, né, não tem muito o que tentar ajudar esses caras, né? Vão ter problema sério, vão ter problema mais rápido. Mas eu acho que, no geral, foi um alerta bom para o mercado como um todo. Eu acho que vai ficar mais competitivo para as startups, não menos. Não só porque tem mais startups, muito mais dinheiro vindo para esse universo, como quem não jogava esse jogo sabe agora que tem que jogar. Perfeito. Movendo a conversa um pouco agora para o próximo ciclo, né? E aí a gente está falando, acho que o tema da nossa conversa é investimento pós-pandemia, mas é difícil separar pós-pandemia da conversa de macroeconomia que a gente estava tendo uma hora atrás, né? Então, com o momento político-econômico do Brasil, mas isso tudo parece ser agora consolidando-se um retorno das pessoas, uma possibilidade de retorno das pessoas para atividades presenciais. Como é que vocês veem aqui a perspectiva, Fernando, se você começar, assim, o que deveria esperar aqui de perspectiva para investimento nesse próximo ciclo? Gustavo, assim, o mercado de private equity, ele é muito cíclico, né? Então, ou seja, e a gente já viveu, o Brasil já viveu esses vários ciclos várias vezes, né? Como o Armínio estava dizendo aí antes da gente, assim, eu estou fazendo private equity há 25 anos, né? O Armínio falou que os últimos 40 anos foram muito difíceis no Brasil. E, assim, por mais que eu gostasse, isso não vai mudar, né? Então, no fundo, assim, a gente tem um PIB que, na média, é medíocre, né? E não acho que tem, assim, que vai mudar na nossa geração aí esse cenário, infelizmente, né? Mas, assim, mas isso não significa que não seja um bom lugar para você investir e você consiga ganhar dinheiro mesmo no cenário desse, né? Hoje, o momento que a gente vive é de um macro ruim e um cenário político pior ainda, né? Mas, assim, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito diferente disso? Não sei. Talvez o desafio que a gente tem hoje é que, assim, volatilidade é bom para o mercado de private equity, né? Assim, tem alguém querendo vender, comprar, assim, né? Agora, o que a gente tem hoje é muita incerteza, né? E a incerteza, ela não é tão bom, principalmente para captação e para saídas, né? Porque a bolsa é muito afetada por isso e a perspectiva de longo prazo do investidor, né, é afetada por essa incerteza. O cara não sabe o que vai acontecer aqui, para onde está indo. Agora, mas por outro lado, não é tão ruim para investir, né? Porque isso faz alguns players que querem, eu não quero correr esse risco, então quero vender e pode ser uma boa oportunidade, né? Eu acho que todo mundo aqui no painel deve ter provavelmente os melhores deals que todos nós fizemos aqui foi um momento muito ruim de macro, né? A nossa melhor transação que a gente fez aqui no Brasil, Redditor, a gente fez em 2015, quando a Dilma tinha acabado de ser reeleita, não se falava em impeachment, era uma desilusão total com o Brasil, e foi o melhor negócio que a gente fez aqui no Brasil. Então, o macro ruim, esse cenário, ele, por exemplo, para investir, ele é bom. Então, vendo aí para frente, eu acho que captação vai ser difícil, tanto com local quanto internacional. Local, porque o investidor local, infelizmente, é muito difícil. E não é hoje, sempre foi, né? Sempre tem essa discussão aí da gente, da BVCap, com fundos de pensão, a resistência que eles têm para colocar dinheiro no produto, sempre tem um problema. É uma pena, porque eu acho que, no fundo, eles estão perdendo a oportunidade, porque a hora que a gente olha aí, os melhores deals que acontecem aqui no Brasil, o fundo de pensão não participa, né? Então, assim, é uma batalha que a gente tem aí diária com eles, mas no fundo eles também estão perdendo. Então, assim, eles têm que mudar essa mentalidade, mas assim, não é um cenário que é novo, né? Isso é um cenário que existe há anos, né? Internacional, ela é muito volátil, depende da percepção. A percepção hoje é horrível, né? Já foi falada, então o investidor não quer ver Brasil, é uma pena, porque a liquidez que você tem lá fora é enorme, né? Os fundos, assim, muita liquidez lá fora e nada vindo para o Brasil. Então, novamente, os gringos vão ser gringos, né? Assim, muito investidor vai deixar de entrar agora,
vai entrar daqui 2 anos, vai pagar mais caro, né? Então, é uma pena, mas faz parte do jogo, né? Do ponto de vista de saída, eu acho que aí os próximos meses vai ser difícil também. Eu acho que, assim, poucas empresas, assim, só aquelas empresas muito sólidas vão conseguir fazer, com a tese muito clara, vão conseguir fazer uma saída boa, né? Então, o mercado vai dar uma, assim, vai ser mais seletivo, o que não necessariamente é ruim, né? Porque você também fazer 50 IPOs e 40 naufragarem, assim, né? Hoje estarem negociados a 30% do preço, isso não ajuda também a indústria, né? Então, agora, para investimento, eu acho que vai ser bom. Eu acho que o pipeline vai aumentar muito, né? Muitas empresas que não queriam falar com a gente, queriam falar só com a IPO, elas agora vão voltar a falar com a gente, então você vai ter um pipeline maior aí, seja empresas que não conseguiram fazer IPO, M&As corporativos que não vão acontecer, infraestrutura, a gente teve exemplos recentes aí, né, de privatizações que foram um sucesso, o deal da Oi, que levantou bilhões de reais, venture capital nem se fala, né, assim, mais de 30 bi de real investido esse ano em venture capital. Então, assim, uma das grandes diferenciais do Brasil em relação a outros emergentes é que o Brasil tem pipeline, né? Então, assim, aqui você tem pipeline, você tem unicórnio, você tem empresa ali de early stage, você tem mega deal, né? Isso é uma coisa meio única, né? Assim, tirando os países mais envolvidos, você não tem isso na Indonésia, você não tem isso, você não consegue fazer isso nem na Índia, né? Lá você tem muito deal, mas deals pequenos, né? Então, assim, o Brasil tem essa vantagem. Então, acho que os investidores vão, assim, os gestores vão aproveitar esse momento aí. Perfeito. Anderson, a gente estava conversando outro dia, você estava destacando um ponto aqui a gente tem crescimento de investimentos, mas a gente está vendo um monte de empresas brasileiras já abrindo capital fora, acho que até o caso do Gabriel comentou aqui do IPO na Nasdaq, a Vitro, que é uma empresa do portfólio do Carlyle e da Vinci também fez o IPO fora, a gente tem visto isso acontecer com mais frequência, mesmo do lado dos LPs, uma predominância do investidores estrangeiros, até teve um movimento de crescimento do investimento alternativo aqui no Brasil, mas começou como um vento, eu não sei que volumes tomou. Como é que você vê, assim, estando na indústria há tanto tempo, para onde estão indo essas grandes empresas brasileiras, especificamente as mais jovens, no começo do ciclo? Não, muito bacana. Assim, o Fernando pontuou coisas super importantes. A dinâmica é muito parecida, a interpretação dos investidores é parecida, a dinâmica da indústria de venture capital, a gente está com um vento muito favorável. Eu estava com alguns amigos velhos de indústria ontem, por acaso, e o pessoal disse, nossa, que sorte, né? Sorte quem entrou na indústria há 2, 3 anos, né? Porque quem está entrando agora também está pegando muita entropia. Mas a gente está há 20 anos trabalhando para esperar isso acontecer, né? A gente, a BVCap, inclusive. Os primeiros 10 anos desse ciclo foi praticamente um inverno nuclear. Não teve nada, né? E os gestores aí trabalhando na BVCap no comecinho desses 20 anos, inclusive, muita coisa estrutural foi feita. O papo que a gente teve, Gustavo, foi ali de 2010 para 2012, 13, a gente surfou uma onda parecida com o ciclo positivo que o Fernando falou. O Brasil era uma mini-China, a macroeconomia estava bonita e praticamente ainda não tinha indústria de venture, né? Mas alguns investidores que já tinham entrado em China, já tinham entrado em Índia, viram no Brasil e falaram, daqui a pouco o Brasil vai estar com uma indústria digital grande, porque não tem como evitar. E é melhor chegar cedo para beber água limpa. Então, vários investidores tradicionais de venture capital, que estão nos fundos mais tradicionais do mundo, fund of funds e tal, fizeram alguns investimentos nos poucos gestores que tinham aqui, a gente, Monaxis, Kazek, Valor, que já estavam atuando nessa época, muito em cima dessa tese de Brasil e mini-China, e é mais parecido com a Europa, beleza, vai ser fácil lidar com esse
marco-cultural, vamos dizer assim. E logo depois, aí a gente levantou vários fundos, o da Redpoint foi o primeiro, a gente levantou 130 no primeiro fundo, 130 milhões de dólares, foi o primeiro fundo de venture com mais de 100 milhões de dólares no Brasil. Não tem tanto tempo assim, né? A gente ainda está com fundo ativo. Então, assim, a realidade era muito diferente. E aí o que aconteceu? Quando a gente chegou em 2014, 15, que esses gestores estavam começando a levantar os segundos fundos, a gente, de dezembro de 14 para frente, a gente começou a ver com muita evidência a derrocada macroeconômica e concordo com o Fernando, se bobear, a geopolítica pior ainda, né? Crise institucional, percepção do país, que era um país bem quisto fora, né? País legalzinho, que vai dar certo, ou que pode dar certo, começou a virar um vilão por um monte de motivos e só agravou de lá para cá, né? Então, para indústria de venture, a gente entrou num ritmo de provar o que a gente já falava no levantamento do fundo 2, do fundo 1, né, que era, venture é descolado da macroeconomia. A gente está aqui para investir em empresas muito pequenas, que estão resolvendo problemas muito grandes, na early stage, né? Então, assim, não interessa muito o que está acontecendo. O Brasil é grande, a gente está dentro do oceano e estamos saindo lá do fundo. A gente vai sofrer uma bola quando tiver uma empresa grande lá em cima, né? E esse ciclo veio amadurecendo. O que aconteceu, o que eu acho que vale o registro aqui, até por desencargo de consciência, né? A nossa indústria de venture inteira cresceu 10 vezes nos últimos 5 anos. E ela vai crescer mais 10 vezes, independente do que acontecer com o Brasil. Ela ainda é muito pequena, dado o tamanho da economia brasileira hoje. Se você colocar fatores que justificam os múltiplos que a gente está vendo em tech no Vale do Silício, que já é ultra maduro, né, e lá está, né, Google agora cruzou 2 trilhões, acho que essa semana. Tudo vai ser digital, aí nem se fala, vai ser muito mais do que 10 vezes aqui, né? Mas o nosso mercado ainda é pequeno, o mercado de capital, de captação, ainda é muito pequeno comparado com lá fora. E o mercado de venture é um mercado marcado por concentração de retorno, 100% da classe 100% do retorno da classe está praticamente concentrado nos 25% dos melhores gestores. Existe permanência, isso tende a ficar no tempo, e é simples, porque o empreendedor procura o investidor que investiu no empreendedor que acabou de dar certo, então acaba tendo uma permanência muito grande, claro, né, o investidor não fazendo bobagem, no relacionamento com os empreendedores, e essa permanência é muito grande, e tem um acordo, não é tácito, ele é explícito com os investidores, que quando você levanta um novo fundo, você dá preferência para o cara que te apoiou no fundo anterior. Então, assim, se qualquer investidor hoje tentar entrar nos melhores fundos do Vale do Silício, seja lá quem for, estou falando de Sheik árabe, tá? Não estou falando de pequenos fundos de pensão no Brasil. Esses caras vão entrar numa fila de 15, 20 anos e vão ter que provar por que eles deveriam ser escolhidos quando sair alguém, que nunca sai, né? Você coloca o dinheiro, tira 3, 5 vezes o dinheiro. A hora que você quer fazer re-up, o cara fala, só consigo pegar 2 vezes, uma vez o capital que você tinha antes. Então, o que a gente falou, Gustavo, é que hoje no Brasil a gente tem um mercado que cresceu 10 vezes, ainda é muito pequeno, e que está aberto para captação local. Há 3, 5 anos atrás eu fazia esse pitch com a cabeça de gestor, precisamos conseguir capital para investir nas empresas. Hoje o capital está abundando. Eu estou falando muito mais agora como a BV Cap e como o brasileiro. Assim, os brasileiros não percam a oportunidade de tomar posição nos fundos, porque a gente está com o vintage amadurecendo e a hora, espera-se, né, que em breve, eu estou com o Piero, acho que 2023 a gente vai ter um pouco mais de clareza, independente do que aconteça no ano que vem, mas não vai ser ano que vem, né? Mas quando isso acontecer e a gente dissipar essa nuvem de geopolítica que dá medo para alguns investidores, o mercado aqui vai ferver, porque os retornos que os fundos estão tendo não são nossos, todos os nossos pares, né? É muito estrutural, é um efeito maré. Então, a hora que a gente tiver o primeiro vintage de retorno entregue, que é competitivo com o top quartile do Vale, a gente é uma alternativa, a gente Brasil, né? É uma alternativa melhor do que o segundo, terceiro e quarto quartile do Vale, né? Que nós estamos falando de uma infinidade de capital. Então, acho que a oportunidade que está no momento hoje é os investidores brasileiros se aproximarem
mais e mais do mercado de private equity como um todo, e principalmente do mercado de venture, porque essa porta vai se fechar muito provavelmente, muito em breve. E as empresas que estão recebendo investimento de venture capital, muitas delas estão fazendo a IPO fora, que não impede o investidor brasileiro investir fora, mas não tem diferenciação nenhuma, não tem acesso preferencial nenhum quando esse IPO acontece. Então, assim, eu acho que a cadeia inteira, uma parcela grande das maiores empresas brasileiras vão ser digitais e corre o risco do investidor brasileiro, se não se institucionalizar nesse segmento a tempo, ficar de fora desse jogo. Perfeito. Do meu lado, Gustavo, assim, eu não poderia concordar mais aqui com o Anderson, com o Fernando, né? Assim, a gente vive essa volatilidade do Brasil, isso está no nosso modelo de negócio. A gente sempre buscou empresas que participassem de algum tipo de ganho de produtividade, né? A gente nunca apostou no ganho macro, porque o ganho macro no Brasil é o que o Fernando falou, né? Eles sempre aquele retorno à média, aquela coisa medíocre, mas a empresa que tem ganho de produtividade, seja porque ela consolida, né, passa de regional para nacional, ou porque é uma consolidação, né, é um roll-up de M&As e por aí vai, tem muita margem para você ganhar e, eventualmente, até múltiplo para você ganhar. Agora, a insegurança, a volatilidade brasileira, ela é um problema na captação com o investidor estrangeiro, porque a gente passa metade da reunião explicando o Brasil e não explicando estratégia de investimento, né? E aqui no Brasil é realmente uma luta diária, né? Ecoando aqui o que o Anderson está falando, com os nossos clientes fundos de pensão locais, né? Você pega a indústria de private equity americana, 2/3 do capital é fundo de pensão americano, né? Aqui são pouquíssimos fundos com padrão global que têm dinheiro de fundo de pensão, né? O nosso capital é 3/4 institucional estrangeiro. A gente tem realmente uma parcela minoritária do nosso dinheiro vindo de institucionais locais. E é uma pena, como o Anderson falou, porque é uma classe que, apesar de todos os desafios brasileiros, tem tido retornos excepcionais, né? Eu acho uma consistência maior do que outros investimentos alternativos mais líquidos, mas com resistência ainda muito grande por questões que são vícios do passado, né? O medo do FIP, o da estrutura né? E abusos do passado, né, que foram cometidos por gestores mal intencionados, né? Ou seja, são pessoas que colocam problemas na indústria ou na estrutura que vieram de mais escolhas de gestores, né? Então, é o remédio errado que está sendo adotado aqui. Mas então, realmente, a nossa visão de longo prazo é que essa estratégia de ganhar produtividade, mesmo num cenário volátil que é o brasileiro, continua por décadas. Acho que agora, pós-pandemia, a gente consegue enxergar que esse ganho de produtividade é um ganho que vai vir muito pela transformação digital das companhias, tá? Então, a gente tem feito vários investimentos em que a gente pega companhias que eram analógicas e que a gente transforma elas de forma mais digital, né? Seja na forma como ela atende os clientes ou na forma como elas se comunicam. E a gente acha que tem muito espaço para isso ainda no Brasil. Agora, de fato, os provedores de capital têm que acordar para isso. Perfeito. A gente vai se aproximando aqui do horário, vou aproveitar mais uma fala de cada um de vocês, tentando consolidar um pouco o que vocês estão dizendo, que cada um de vocês, as respectivas casas, estão buscando ativamente a característica do investimento, da tese, do setor, ou é só micro, é só olhar para o time, que nem a gente estava tendo uma conversa ontem, esse encerramento aqui, que são prioridades de vocês, das casas de vocês nos próximos 1, 2 anos?
pensar, se eu puder começar. Não, eu acho assim, se tem uma certeza que a pandemia mostrou para a gente, é que a pandemia reforçou a incerteza. Assim, vai ser muito difícil para a gente investir. Assim, por quê? Assim, vai demorar para a gente saber realmente quais são as novas tendências, quais dessas tendências vão se vingar, vão se consolidar. Então, por exemplo, a hora que começou a pandemia, é home office, acabou, ninguém mais vai para o escritório, fecha tudo, todo mundo daqui para frente. E hoje a gente está vendo, está todo mundo voltando para o escritório, o mercado imobiliário ali já está faltando espaço. Então, e-commerce, vai acabar a loja física, vai quebrar tudo, fecha, todo mundo vai comprar online para o resto da vida. Não é assim, né? Então, essas verdades absolutas, elas, assim, né? A hora que abriu a economia, todo mundo desesperado para viajar, preço das passagens explodindo, todo mundo quer sair para tudo, quer qualquer lugar. Então, assim, algumas coisas a gente sabe que vai acontecer. As pessoas vão querer mais experiência, né? Tipo, aquilo que elas não tiveram na pandemia, elas vão querer buscar. Mas a experiência, ela pode ser online, ela pode ser dentro de uma loja, ela pode ser no cinema, não só na Netflix. Então, assim, eu acho que o desafio para a gente como investidor é saber, assim, em que apostar, né? Eu quero investir numa empresa de turismo agora, ou eu quero investir numa empresa de e-commerce, né? Então, assim, esse vai ser o nosso... Porque essas tendências demoram um tempo para se consolidarem. Talvez uma certeza que a gente tem, a transformação digital hoje é fundamental, ou seja, o risco de você entrar hoje numa empresa que não passou ou não esteja mais avançada nesse processo, ele é mais alto, né? E não tem mais, eu não invisto em tech. Assim, hoje toda empresa tem que ter, é digital, né? Assim, se ela não for, ela morre, né? Então, mas eu acho assim que sem falar de setor, acho que o fundamental, assim, que aí vale para antes ou depois da pandemia, assim, você tem que investir em empresa boa, você tem que investir em empresa que tem um produto ou um serviço útil, que sirva para alguma coisa, que seja disruptivo, empresa que tem vantagem competitiva, que é sustentável, né? Que ela vai ser o agente disruptor, não ela vai ser disruptada, né? Você tem que investir em mercado que é grande, que está crescendo, empresa que tem saída, ou seja, não adianta, assim, você não pode entrar numa tese, porque o SoftBank vai me comprar. Assim, um dia, na 8ª rodada, alguém vai ter que comprar essa empresa, né? Então, tem que ser uma empresa que ela vai ser atrativa para alguém, né? E o mais importante, que acho que o Gabriel, o Anderson mencionaram aí, management, né? Assim, você tem que investir, assim, independente se é um unicórnio ou se é uma empresa industrial, ou seja, nenhum negócio dá certo nesse país, aqui no Brasil, se não tiver management, né? Alguém para tocar. Ideia não é suficiente, então, assim, tem que ter... Então, mas são critérios que já existia pré-pandemia, vale para qualquer negócio. Eu acho que esses critérios eles vão continuar valendo para o futuro. Eu concordo com o Fernando, assim, a gente... Mas eu acho que a gente saiu muito tentando resgatar um pouco o que você está falando, Gustavo, de pandemia. Eu acho que a combinação de centricidade no consumidor, né? Ou seja, empresas que realmente estão pensando no problema do consumidor de forma genuína e não para empurrar a venda, usando tecnologia como ferramenta para chegar da forma mais conveniente ao consumidor, tá? Né, essa combinação de olhar para o consumidor com a tecnologia como plataforma. E acho que também um outro tema que ficou muito importante na nossa seleção de investimentos é o tema de ESG, tá? Então, eu acho que para frente esse é um tema que vai ser cada vez mais importante das companhias terem não só um propósito como um risk management para o equity e para o consumidor, tá? Então, assim, acho que tentando resumir, além de management, obviamente, né, mas acho que management, simplicidade no consumidor, tech-enabled e com uma preocupação socioambiental. Perfeito. E do seu lado, Alisson, em que medida investir mais cedo nas empresas tem características diferentes ou fortes?
A gente, em Venture Capital, é bem preguiçoso estrategicamente. É um luxo que a gente pode se dar, né? É relativamente simples o que a gente faz e não muda muito, né? Foi tocado aqui, né? Mas o que a gente olha, primeiro de tudo, é a qualidade da equipe, que a gente chama de time fundador no nosso quadradinho, né? O founding team, porque a gente geralmente investe quando a empresa está começando. Segundo, o mercado tem que ser grande, né, para a empresa poder crescer, ou, ironicamente, não existir. São as duas coisas que a gente mais gosta, né? Criar um mercado novo ou investir em algo dentro de um mercado muito grande. Porque vai mudar, né? Tanto o mercado, mas principalmente a empresa vai mudar durante o período que a gente está investindo. E, por último, produto/problema, né? Tem que ser interessante, a gente costuma falar que tem que ter um fator de 10 vezes. A solução, caso dê certo, tem que ser 10 vezes melhor, 10 vezes mais barata, 10 vezes mais rápido, tem que ter um salto de eficiência de uma ordem de magnitude para poder aumentar a chance de virar um líder naquela categoria, né? Isso não muda muito de acordo com o mercado, com pandemia, sem pandemia, macroeconomia para um lado ou para o outro, não muda. O que muda é quanto mais cedo a empresa, mais importante o peso no time, até porque não dá muito para olhar o produto, né? Praticamente não tem nada quando você está numa rodada de seed e tal. E do ponto de vista de macroeconomia, é simples também, né? É uma indústria que é cíclica mesmo em país estável. Então, quando vem para o mercado como o nosso, o que muda é que você vai ter o ciclo da indústria de venture e o ciclo né, do emerging markets. Vira uma volatilidade muito maior, mas o que a gente precisa fazer não muda, que é investir o tempo todo, né? Tem uma bolha, o que você vai fazer? Eu não posso ficar de fora. Não, rechaçou preços, né? O que você tem que fazer? Puta, preciso tomar posição em bons empreendedores que vão conseguir navegar essa crise. Historicamente, a maioria dos grandes casos de sucesso foram criados em venture, né? Foram criados durante ou imediatamente após uma crise. Então, a gente está diante de uma grande crise, né, mundial e maior ainda no Brasil. Então, eu acho que o ciclo, o vintage de empresas que estão sendo investidas agora e que vão ser investidas no ano que vem e no próximo, vão ter um retorno muito, muito bom lá para, né, 2035. Mas o nosso business é relativamente simples de fazer. A única coisa que eu concordo absolutamente com tudo que o Fernando e o Gabriel falaram, não vou repetir, não é porque eu discordo, mas para não ficar repetitivo. A única coisa diferente que eu falaria, sem querer ser um beato salu, vou reforçar, eu sou extremamente otimista no que vai acontecer daqui para frente, mas eu acho que para os gestores dos fundos e principalmente para os empreendedores, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o tema do nosso painel aqui, que é o pós-pandemia, né? A gente ainda não saiu da pandemia. Se a gente olhar o que está acontecendo em alguns países, infelizmente, tem repiques. Se você olhar de uma forma mais cínica, a quantidade de investimento que está sendo feita por Venture Capital em empresas de teste, em empresas de vacina, acordos de fábrica da Pfizer no Brasil para produção no meio do ano que vem. Assim, a gente está dentro de uma coisa que é um shift estrutural. E eu acho que a gente tem que estar preparado e atento, obviamente torcendo para não acontecer nada grave, mas a gente tem que tomar cuidado com o pós-pandemia, né? Ainda não acabou, apesar de estar infinitamente melhor, e pelos erros que o Brasil cometeu lá atrás, provavelmente a gente está melhor posicionado agora, né? Não é motivo de orgulho, mas é fato. Mas temos que ficar de olho ainda, né? Não dá para baixar a guarda individualmente, nem muito menos na gestão de risco, gestão de portfólio e gestão das empresas. Ótimo, gente. Muito obrigado. Acho que a gente chegou no nosso horário aqui. Tem uma ou duas perguntas que a gente não tocou. Eu vou tentar encaminhar a resolução delas online. Obrigado mais uma vez para a Ângela e todo o time da BVCap por organizar o evento e pelo convite, pela conversa. Obrigado, Nós super Valeu, agradecemos pessoal. aí a vocês, Gustavo, Anderson, Fernando, Gabriel, que nos trouxeram a visão dos gestores aí de Private Equity Venture Capital sobre o momento atual e futuro. A gente vai fazer um rápido intervalo de 2 minutinhos e, na sequência, a gente volta para conversar com os investidores. Até já!